Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, canal onde você encontra tudo relacionado à gestão de escola de esporte. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra os produtos exclusivos que só são vendidos na loja do Museu do Flamengo, nem online. Eles são vendidos, só indo lá no museu. Quem não conhece o Museu do Flamengo fica lá na Gávea, um museu super moderno, um projeto junto com a MUD Brasil, uma das maiores empresas de museu esportivo do Brasil. Não percam, vão lá, conheçam o museu, saindo da loja, adquira os produtos da loja do Museu do Flamengo. Hoje, mais uma vez aqui acompanhado do meu amigo Luiz Fernando, o homem que tem um gol narrado na voz de Léo Batista e também que ajudou ao Romário fazer os 1000 gols. Fez o pênalti no Romário, na época ele jogava no Grande Nova Iguaçu. Um abraço ao Jânio, ao Jorge Moraes, a dupla de irmãos que tocam lá no Nova Iguaçu. E o Luiz Fernando é muito querido lá. Você já quer falar da camisa? Não, apresenta. Do Museu do Flamengo. Lá no Museu do Flamengo, lembrando, além dos produtos exclusivos, a gente tem as camisas antigas, as camisas autografadas. Essa aqui, ó, do Gilberto. O Gilberto em breve vai estar lá. Todo final de semana a gente está recebendo um ídolo do clube, um ex-jogador do clube que fez história, e futuramente o Gilberto vai estar lá. Mas além da camisa do Gilberto, essa camisa oficial aqui, você vai encontrar vários outros produtos e outras camisas autografadas por craques que escreveram a história do Clube de Regatas do Flamengo. E hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa, um amigo, antes de mais nada, mas uma pessoa muito querida que hoje, inclusive, trabalha lá dentro do Flamengo. Nós vamos falar muito sobre o trabalho que ele desenvolve lá, que é o doutor, o dentista Gustavo Ferreira, um amigo, um parceiro. Trabalhamos muito tempo no Botafogo. Não vou te apresentar aqui, que eu vou ficar aqui rasgando cedo. Você mesmo se apresenta. Nos conhecemos em 2010 para 2011, na época que a gente estava trabalhando lá no Botafogo. Fizemos uma amizade muito bacana, muito legal. Ele como o Luiz, eles têm a mesma opinião. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito da paz. Quase nunca saio do sério. Irmão, obrigado mais uma vez. É a segunda vez que você comparece. Antes era o outro programa, agora sempre que eu chamo esse cara, ele sempre está à disposição e está aqui. Cara, muito obrigado por estar aqui hoje, de verdade, de coração. Eu que agradeço muito o convite. Você, como você mesmo disse, se tornou um grande amigo. Depois que o nosso processo no Botafogo acabou. Antes ele não gostava de mim, não. Imagina. É porque quando as coisas não saíam conforme o Sidney planejou, ele ficava vermelho, aí todo mundo saía de perto dele. Mas é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de atendê-lo, inclusive, no Botafogo. Sim. E hoje virou uma amizade muito respeitosa. Eu tenho muita gratidão por você, por tudo que a gente viveu junto no Botafogo. Foi incrível, né? Bom, eu sou o Gustavo Ferreira. Agora meu nome profissional virou Guto Ferreira, porque eu precisava me diferenciar. Tem muito Gustavo Ferreira nesse mundo. E eu sou dentista do esporte, que hoje é uma especialidade reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, e esse é o motivo da nossa conversa aqui. Fiquei durante 8 anos no Botafogo. Foi quando eu inicio profissionalmente a minha participação na alta performance. E desde 2018 eu estou no Flamengo coordenando o projeto de odontologia. Então é um prazer muito grande estar podendo contribuir aqui com ela. E só para o pessoal também ficar sabendo, a tua empresa hoje, qual é o nome da tua empresa? Odonto Fitness é o nome da minha empresa, uma empresa especializada em gestão e gerenciamento de projetos, de gestão e gerenciamento de departamentos odontológicos de entidades esportivas. Legal. Então hoje é importante dizer que cada clube, cada cliente nosso tem uma equipe singular. Então hoje os dentistas do Flamengo não trocam com dentistas do Vasco, do Fluminense, até para a gente preservar. E hoje a tua empresa está no Flamengo, no Vasco e no Fluminense? Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Brasileiro, no São Paulo Futebol Clube. Então, hoje nós somos a maior empresa do Brasil nesse segmento de odontologia de esporte. Fantástico. Cara, e é um tema que eu fico... O Luiz ficou nervoso, falou, pô, o que eu vou falar lá? Vai falar muita coisa que a gente... Tem experiência própria. Isso. E aí ele falou, lembrei aqui. Eu falei, exatamente sobre isso que a gente tem que conversar lá, porque eu passei a conhecer a importância da odontologia esportiva nesse processo que a gente se conheceu no Botafogo. Até então, confesso em dizer que eu era completamente leigo em relação a isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que é muito importante, que vai desdobrar aqui vários assuntos, Gustavo, Guto Ferreira, a pergunta que a gente faz aqui é como é que o esporte entra na sua vida, né? Depois nós vamos falar sobre uma outra paixão que você tem, que a gente vai conversar sobre isso, voltado ao esporte também. Continua praticando?
Menos do que antes, mas pratico. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que ele não tem nem ideia do que Nem seja. ideia. Mas como é que o esporte, porque a gente fala aqui com muitos meninos, né, que trabalham, que tem um sonho de ser jogador de futebol, e a gente fala aqui, né, Luiz, assim, não deixe de estudar. Isso é o mais importante. Porque eu acho que todo brasileiro que gosta de futebol teve o sonho de ser jogador. Exato. E de repente você não é, mas de repente futuramente você pode estar trabalhando num grande clube, fazendo parte de um processo muito importante dentro do clube, que a gente vai falar sobre isso aqui, e podendo realizar um sonho de trabalhar com aquilo que a gente ama, que é o futebol. Então, antes de você chegar lá no Botafogo e tudo, como é que foi seu contato com o esporte e por que também da odontologia você ter ido pro esporte? Tá. Bom, eu me formei em 2014, esse ano eu completo, 2004, não sou tão novo assim, esse ano eu completo 20 anos de formado. O esporte sempre esteve na minha vida, muito pela cultura que meus pais deixaram sobre mim. Então, eu sempre pratiquei esporte, nunca tive desempenho para me tornar um atleta profissional, mas eu sempre pratiquei. E o futebol é a paixão nossa, sempre foi e sempre vai ser. Enfim, então eu sempre tive esse envolvimento mais como um atleta amador, né? Mas sempre pratiquei esporte. Entrei na faculdade de odontologia, com esse sonho de ser dentista, e no meio da faculdade eu descobri, por um acaso, porque há 20 anos atrás a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Então eu descobri que existia uma relação da odontologia que o dentista podia acrescentar na performance esportiva de um atleta. Para muita gente isso foi até hoje, 20 anos depois, poucas pessoas sabem que um dentista ele é capaz de influenciar positivamente e também negativamente no desempenho físico. O que isso quer dizer? É quanto esse atleta performa. E, obviamente, isso está ligado a bola entrar no gol, se tratando de futebol, ou não. E aquilo foi uma explosão na minha cabeça. Você conheceu dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Uma matéria específica? Uma matéria num jornal falando do Cristiano Ronaldo, talvez, uma placa postural. Eu falei, uau, cara, interessante. Que é isso? Legal. Comecei a pesquisar muito e falei, é isso que eu quero. Eu sempre tive uma veia empreendedora, administrativa, sempre é o meu perfil. O meu TCC, o trabalho de conclusão de curso da faculdade, foi sobre traumatismo dentário ligado à prática esportiva. E ali eu comecei a me dedicar muito montando um projeto. Na verdade, eu não sabia nem o que eu estava montando. Eu estava reunindo informações que viraria uma aula e um projeto ligado a esse novo mundo. E quando o projeto chegou no momento adequado, eu bati na porta dos 4 clubes do Rio de Janeiro. Sempre a gente conhece uma pessoa ou outra. Sim. Apresentei meu projeto, tive essa oportunidade. E os 4 clubes falaram, o projeto é muito interessante, faz muito sentido, mas a gente não tem grana para botar isso para frente. Eu entendi que o clube ainda encarava a odontologia como um custo e não via o tamanho da importância para ser um investimento. Bom, eis que Maurício Assunção se tornou presidente do clube e ele era cirurgião dentista. Não conhecia o Maurício, falei, bom, pelo menos ele tem um olhar diferente do padrão. Fui até ele, acessei o Maurício, fui no consultório, apresentei o projeto. O Maurício falou, cara, eu como dentista, eu acredito, confio, eu preciso fazer isso no clube, mas gente não tem grana para fazer isso agora. Me procura 1 ano depois. Então assim, Sidney, eu acho que vale a pena a gente destacar essa fase, porque isso vale também para as pessoas que querem ingressar nesse meio. Não vai ser fácil. E quem quer empreender também, independente do meio, porque também... Quantos não, hein? A gente falou disso, a gente fala muito disso aqui, até pelo perfil de quem a gente quer trazer hoje para ter uma escola de esporte, que a gente quer pessoas com perfil empreendedor. Claro. E o empreendedor tem que entender que vai ter muito não, né? Pois é. Segue aí, Gustavo. E a cada não, ao invés de eu desanimar, pelo contrário, eu me armava mais, via necessidade, eu preciso melhorar os meus argumentos para poder convencer e cada vez montar um projeto melhor, e assim foi feito. E 1 ano depois, bato na porta do Maurício, ele falou, pensei que tu fosse me esquecer. Eu falei, não, eu tô aqui. Pensei que eu tinha me livrado de você. Tô aqui, vambora. O projeto era muito maior, se tornou um pouco menor para viabilizar. E eu participei de todo o processo, da escolha da sala, do desenho da obra, óbvio, com suporte técnico, mas em 2011 o projeto ganha vida. No dia da inauguração, o Maurício marca formalmente uma inauguração junto à imprensa, e eu chegando nesse processo, quando eu me vi no meio daquilo tudo, e o Maurício falou, não, faz um discurso. Gente, era minha família, 50 repórteres do departamento de futebol inteiro. Ali eu falei, tô dentro. Entrei. Ali começou o meu processo.
E eu fui com muita vontade, Sidney. Eu trabalhei demais, eu me entreguei demais. Éramos uma equipe, Sim. inclusive essa é a odontologia de esporte que eu confio. É a odontologia de esporte dentro do clube, para você ter contato não só com os atletas, mas Com os outros médico, departamentos, que é muito fisioterapeuta, parte de importante. gestão, muito importante. E enfim, éramos uma equipe de 4 dentistas, nos dedicamos muito ao processo. Em menos de um ano, o Botafogo se tornou a principal referência do Brasil. Foi O referência. Atlético Mineiro, inclusive, tem um grande dentista, que é o Dr. Marcelo Lasmar, que já trabalhava com isso, é minha grande referência na área, meu amigo. E Ele é irmão do Rodrigo? ele é primo do Rodrigo Lasmar, o médico Sim. do Atlético e da seleção. Legal. Né? Isso. Mas a gente não tinha a quem copiar, né? Era pouquíssimas pessoas fazendo isso na prática. Então a gente teve que criar protocolos. E eu, da minha área administrativa, do meu perfil, eu trabalho através de processos. É assim que eu acredito que a gente tem uma gestão eficiente, a hora que eu consigo, né, mapear todas as minhas relações de trabalho. E você imagina, né? Eu não conheço ninguém ainda que goste de ir para dentista. E quando você vê um atleta, que geralmente é jovem, nunca teve isso dentro do clube, ele passa a ser obrigado a ir no dentista, é rejeição. A Sim. palavra que se estabelece ali é rejeição. E a gente teve muitas faltas dentro desse processo que você marca com o atleta. O cara não quer ir para dentista, cara. O cara quer treinar e sai fora, né? Normal. E até que você, Sidney, implementou, assim, faltou consulta odontológica, faltou treino. Faltou treino, é multa. A gente passa a ter uma absorção melhor. E o presidente do clube era dentista. Sim. Isso facilitou muito o meu processo. O Maurício não era meu amigo antes disso, então assim, não foi por Sim. indicação, não foi por conhecimento, foi pela Trabalho. proposta que a gente tinha a desenvolver. E assim foi feito. Então, trabalhamos muito, o Botafogo virou uma grande referência nessa área da odontologia do esporte, no meio da odontologia, o que é muito importante. E 2 anos depois, eu resolvo reunir as pessoas que já faziam a odontologia de esporte no Brasil, individualmente. Montamos uma instituição, que é a BROI, que existe até hoje, a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. Fui eleito presidente da BROI e fizemos um movimento para a conquista da especialidade. Então, hoje, na odontologia, tem a parte da dentística, a prótese, a endo, o canal, a periodontia, a cirurgia, todas são especialidades. O dentista ele faz um curso de especialização para entender melhor do assunto, se aprofundar mais. É igual médico, né? O cardiologista, exatamente. ortopedista, o pessoal entender é Exatamente. a mesma coisa. É isso. E por conta desse movimento, tornamos a odontologia do esporte uma especialidade odontológica reconhecida pelo nosso Conselho Federal. Então, hoje temos especialistas em odontologia do esporte atuando com atletas de alta performance ou atletas amadores, que não têm o esporte como profissão. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Até o Luiz mesmo falou que ele tem um caso dele até para contar, mas para o pessoal que está em casa entender, tudo bem, mas aí o dentista tá lá no meio do esporte, no meio do departamento, pessoal que nos acompanha ou entende ou não entende muito aí de departamento de futebol, você tem o fisiologista, você tem o médico, você tem a psicologia, nutricionista, tudo, e hoje tem o dentista. Na prática, que a gente fala no dentista, eu tô com cara e vou no dentista. Tô com o dente torto, eu vou botar aparelho. Eu tenho que fazer limpeza. O nosso dia a dia do ser humano comum é. O que é diferente na parte esportiva? Tá, legal. Vamos lá. A odontologia, de maneira geral, ela tem um pilar preventivo que seria o suprassumo do dentista e do paciente. É o mais importante. É o mais importante. É você se antecipar o problema. É você cuidar da saúde ao invés de cuidar da doença. Ter saúde, né? Ter saúde, promover saúde. Isso, para o paciente, é mais barato, porque se ele vai a pessoa fala assim, eu tenho medo de dentista, eu dou uma dica, vai no dentista com regularidade. Porque você vai fazer uma profilaxia, vai fazer um controle periodontal, que é a limpeza. Assim. E pronto. E se tiver uma cárie, a cárie está pequena. Então, o pilar da prevenção é o principal pilar, e no esporte não é diferente. No esporte a gente tem 3 grandes pilares de atuação. A prevenção, que é o principal deles. E nisso, dentro do dia a dia do clube, passa por o atleta ter que ir à consulta dentro do clube a cada X período para fazer essa prevenção. Exatamente. Falando do pilar da prevenção já, então, a gente faz na pré-temporada, principalmente, o mapeamento de todos os atletas do clube, do sub-7 ao profissional, feminino, inclusive. Além disso, tem palestras, porque eu preciso mostrar
exatamente essa. Preciso responder essa sua pergunta para os atletas. O que eu estou fazendo ali? Por quê? Como? E qual é a minha diferença? O que eu posso agregar no desempenho esportivo dele e de que forma? Então, quanto mais informação, menos imaginação, que é a frase que a gente usa muito aqui. Então a gente mexe na cultura do clube e do atleta também. Então, a nossa primeira avaliação acontece na pré-temporada, junto com todas as outras avaliações do clube, e 4, 5, 6, aí depende um pouco da rotina, mas... Ou do que foi detectado ali também com o atleta, né? Não, regularmente esse atleta passa por mim pelo menos 2 vezes por ano. Tá. Para eu fazer uma... Na pré e no meio do ano ali. Conforme os campeonatos me abrirem essa brecha. Então, assim, esse é o meu pilar. E nessa consulta, eu faço um mapeamento e faço o que for necessário, que o atleta recorrente que passa por nós são coisas mínimas, porque ele está ali. Eu tenho contato diariamente com esse atleta. Bom, o segundo grande pilar é o pilar da correção, é onde eu vou corrigir os problemas encontrados, que é a parte clínica, eu diria. Porém, com especificidades ligadas à odontologia do esporte. Um atleta de alta performance, ele não pode usar qualquer material na boca. Ele não pode... É importante isso daí. Ele não pode ingerir qualquer substância. Eu preciso de uma gestão de tempo. Quando eu faço uma extração de um siso, uma pessoa ela precisa ficar 4, 5, 7 dias fora de treinamento. Eu não posso fazer isso com um cara com 3 competições acontecendo. Então, assim, existe um passo de gestão que é extremamente importante. Ontem, por exemplo, chegou um atleta novo, precisava de alguma intervenção importante e isso tudo é planejado. Eu chamo o responsável da categoria e chamo o responsável médico e a gente faz uma troca. Isso não tem preço. É o mesmo tu chegar assim, imagina se não é um dentista do esporte. O clube contratou o cara e falou, vai lá e vai. Aí o cara senta lá, tá com o cara, arranca. Tem jogo amanhã, o cara não pode jogar. A gente teve casos no Botafogo que a gente falava, cara, quando que a gente vai poder arrancar o dente da boca desse cara? Assim, traduzindo, você não pode, você tem detector, você não pode sair mexendo. Não pode. Quando o Guto fala aqui de ingerir, tem o doping, né? Sim. Então, existem medicamentos que no dia a dia pode ser usado com qualquer pessoa, que não pode. Na nossa época no Botafogo, além da odontologia na pré-temporada, todos os departamentos faziam uma palestra para os atletas, para cada departamento dizer por que ele vai ficar, que tipo de relacionamento que ele vai ter com o atleta, e a parte médica, a gente entregava uma necessaire com todos os remédios ali para o atleta e falava, meu filho, não toma nenhum remédio por conta própria, mesmo que tua avó der, tua esposa, porque você da vovó não toma. Qualquer problema, você vai ligar para mim, o médico falava, você vai abrir essa bolsa, eu vou falar, pega a caixinha vermelha, toma 2 desses, pega a caixinha... numerado, tomo 13. Né? A gente fazia isso lá. Isso é muito sério, muito importante, isso encerra a carreira de atleta. Sim. E vale a pena a gente dizer, Sidney, que doping não está ligado à droga. Sim. Ilícitas. Sim. Uma substância, Neosaldina causa doping positivo. Algumas marcas de whey protein causam doping positivo. Então, é um tema muito sério na alta performance. E, obviamente, o dentista precisa saber disso, porque o dentista prescreve. Se não souber, tá morto. Tá morto. Bom, a gente está falando do segundo pilar. E o terceiro pilar, eu falo que é a cereja do bolo, que é onde a gente consegue promover melhora de performance para esse atleta. Então, entenda, a gente fazendo um trabalho de prevenção e o atleta, com todas as correções necessárias realizadas, então o cara tá de alta odontológica, eu vou pro meu terceiro pilar. Eu não vou mexer na performance se esse cara tá com necessidades extremas de infecção. Bom, o que eu faço nesse pilar da performance? E aí, talvez as pessoas enxerguem a diferença de um dentista do esporte para um dentista convencional. Que até a primeira e a segunda, tirando alguma situação ou outra, é basicamente... É muito parecido, apesar de terem especificidade. O terceiro é só para atleta. Não só atleta de alta performance, atleta amador, crianças no processo do desenvolvimento também é extremamente importante. Quem joga futebol no final de semana e cai sem a bola, não consegue correr direito, passa vergonha também, né? Né? Alguém se... Bom, um grande pilar nosso é em relação ao sono. A gente entende hoje que o sono tem uma relação de extrema importância no nosso desempenho físico. Eu não vou falar de sono aqui, não. Eu vou me recusar a falar disso. A gente vai chegar lá, mas vamos lá. Então, assim, existem alguns fatores que atrapalham a qualidade do sono que estão ligados à odontologia. Por exemplo, ronco e apneia, que é muito comum. Acho que tem gente que... Vamos lá. Eu ronco muito. Eu posso falar? Mas eu durmo igual um anjo. Eu posso falar? Eu falei com o França. Então, sabe para quem o ronco atrapalha?
pra quem dorme do seu Sim, lado. sim. Não, não, vai contar. Eu vou falar. Pessoal. Não, vou falar. Pessoal. Qualquer coisa depois a gente corta. Não corta não, Fábio. Depois a gente corta. Velho, esse cara ronca de uma forma que ele tá trazendo problema pra dentro da empresa. Porque a gente viaja e eu tenho que botar ele no quarto. Aumenta o custo das viagens que a gente faz. A gente sai, vai pra BH pra evento lá na Academia do Galo. Vai pra Salvador lá, evento da Academia do Leão. Eu tenho que botar ele no quarto separado. Não tem como. É impressionante. E sonambulismo. Mas isso Muito aí, mas importante. isso aí é bom, não, mas é bom falar porque eu vou trazer o meu relato Claro. do meu Tá. sobre o dente. Mas é bom saber porque a minha namorada reclama muito. Quando a gente viaja, eu fico no corredor do quarto dormindo, coloco um colchão solteiro e ela lá porque eu ronco. E ele acha que ele vai casar, que vai dar certo o casamento. Juliana, pelo amor de Deus, ele tem que tratar. Resolve logo. Tem Não. tratamento, tá? Não, Vamos mas começar assim, por aí todo mundo que eu falo sobre ronco fala assim, você dorme mal de jeito nenhum. Eu durmo com uma Mas o ronco beleza. não atrapalha. Mas tem gente que Quem fala que a ronca? apneia atrapalha. É assim. Que eu tenho apneia, a Juliana fala, Luiz, você faz Então, assim. deixa eu te dar uma informação, assim. Luiz. Você pode vir a óbito por conta da sua apneia. Sim. É um tema importante, Sim, sério. Sim, isso aí eu sei. Apneia, ronco não. Sim. Não, Apneia apneia, mata. sim. Eu tenho várias apneias, só que assim, que igual um anjo. Mas tá novo, é o que eu falo também. E magro, tá em forma. Sim, então assim, daqui a pouco ele tá achando que isso vai durar Não, mas a eu vida já vou inteira, que vai fazer ficar o do bonito. sono, eu já vou fazer já. Aquele que você dorme no consultório. Polissonografia. Isso, Vão que eu te fico expulsar. a noite toda. Vão te expulsar de lá. Tu não vai o hospital vai te despejar. Mas enfim. Não, conta a tua experiência como... Não, ele tá terminando, depois eu conto. Só terminar tá. os processos. E vou só abrir um parênteses. Eu falei do magro em forma porque a obesidade é um fator que compromete a Sim, qualidade do do sono, sono. de respiração Sim. e tudo mais. E, Então, e eu tô gordo, mas eu fui obeso. você tá bem demais. Foi por a época do Botafogo. Pô, não entendi, não entendi. Pra quem não sabe, eu já tive 160 quilos. Hoje eu tô com 105. Bota a Bom, foto aí, Fabrício, aqui embaixo. Não, bota não, Fabrício. Bota não. Eu já tive 160 quilos, eu fiz uma bariátrica, né? Sim. E eu quase morri 2 vezes por causa de refluxo. Olha, cara. Quase morri. Caramba. Teve uma vez, eu falo isso, e é bom falar, tu me lembrou disso, tu falou que eu poderia morrer, eu quase morri de refluxo, eu tava em casa. Teve 2 vezes, uma eu tava na Taça São Paulo, eu tive um refluxo muito sério, queimou a garganta toda, e eu fiquei respirando, mas eu consegui me controlar, e teve uma em casa, eu sozinho, eu acordei com falta de ar, eu não respirava, eu botei a mão na parede assim, eu já tava pra desmaiar, juro pela luz da saúde do meu filho, eu comecei a me despedir. Meu Deus. Juro, eu falei, eu não vou. Porque eu tava sozinho, eu não tinha nem como ir abrir outro quarto, falar, não tinha, não conseguia falar, pegar telefone, não era tempo. Aí eu botei as 2 mãos na parede assim, e eu comecei a falar, cuida do meu filho, meu Deus, como o Luca tinha 3 aninhos, 4 Claro. aninhos. E aí veio um filetinho de ar, eu, cara, calma, tem que ser com esse arzinho, tem que ser, sobrevive com esse ar. Demorou assim, Gustavo, muito tempo, eu Meu com Deus. 160 quilos, eu tive um refluxo que eu quase morri, Caramba. quase morri. Testemunho importante para as pessoas, né? Não, você Esse- tô colocando nisso aí, claro, é importante. claro, é extremamente importante. E Luiz, você falou que vai fazer agora uma polissonografia, que é o exame que você analisa a qualidade, como você está dormindo, né? Em relação à saturação, oxigenação, Sim, frequência cardíaca e etc. Existe, e a gente disponibiliza isso para os nossos atletas, por isso que eu estou fazendo esse link. É uma polissonografia que você faz na sua casa, que você bota no seu dedo, que é como se fosse um oxímetro de dedo, e que no dia seguinte de manhã vem para o meu aplicativo como é que está o seu sono. Óbvio que eu tenho menos informações do que uma polissonografia tipo 5, tipo 4, Completa, assim. né? mas é uma porta de entrada. Então a gente faz isso para o atleta. O sono é extremamente importante. É no sono que você faz toda a parte de regeneração, recuperação. E se um atleta dorme mal, ele sofre consequências em campo. Existe também um anel, né, que você coloca, que você monitora o sono. Mas essa polissonografia, que se chama Biologix, a marca comercial, a gente disponibiliza para os nossos atletas, que já na nossa anamnese, a gente tem algumas perguntas-chave que a gente detecta se tem alguma alteração do sono ou não. Também, fisicamente, a gente observa se o atleta tem algum padrão físico que sugere um sono inadequado. E a gente já faz. Se apontou algum problema mais importante, a gente indica para a polissonografia mais completa. Entendi. Mas então começa por aí. O dentista do esporte, ele analisa a qualidade do seu sono. Inclusive, é uma área de atuação da odontologia do sono. É uma habilitação da odontologia. Não é uma especialização, mas é uma habilitação extremamente importante e relevante. Sim. Bom, um outro pilar também, respiração.
existem fatores que comprometem a respiração e a gente sabe que um atleta que não respira bem não desenvolve bem. Só que tem um detalhe. Desculpa, Gustavo. Voltando. Por exemplo, aquele negócio de ranger dente também... também influencia no sono. Mas isso pega nesse negócio ou não? Não. É bruxismo, não é? Bruxismo, é isso aí. Nesse exame não vai me informar. No exame clínico, você consegue ver que tá raspando? Sim. Provavelmente sim, consegue. por desgastes dentários, né? Tá. O desgaste dentário é uma consequência do bruxismo. Tem muita criança que tem isso. Depois depois que terminar isso tudo, a gente vai trazer para nossa realidade, mas tem muita criança que tem isso. Tem muita criança. E isso, o fator ainda do bruxismo é multifatorial, a gente não consegue cravar um o que é. mas a gente entende que tem questões emocionais envolvidas também, né? Também. Então, é um tema extremamente importante. E aí dentro de um departamento odontológico do clube, você falando que isso é emocional, se você vê fisicamente no dente que tem ali um desgaste, você encaminha para a psicóloga do clube? A gente tem essa troca. Tenta fazer essa troca. Essa informação é importante chegar lá. Demais. Onicofagia, que é o hábito de roer unha, a gente pergunta, tá na nossa amnésia, quais são os hábitos que a pessoa tem e tal. E a pessoa que roe unha, teoricamente, ela vem também por algumas questões emocionais importantes que precisam ser vistas. Então, essa troca, Sidney, ela tem muito valor. É o ouro na nossa relação. Com a fisiologia, com a nutrição, o atleta come pela boca. Se ele, obviamente, ele tem uma função de absorver nutrientes. Então, se ele tem uma oclusão, que é um encaixe dos dentes inadequados, ele está deixando de ter uma mastigação, uma trituração dos alimentos de maneira como deveria. Isso influencia na parte nutricional também. Então, tá tudo ligado. Tá tudo. Não tem como a gente tirar a boca do processo, né? Bom, o outro pilar que eu estava falando é em relação à respiração. Respiração é extremamente importante, para alguns esportes mais, outro menos, mas a gente está falando aqui de futebol, então é um esporte que dura no mínimo 90 minutos. Então, a pessoa que não tem um padrão de respiração adequado vai ter prejuízos físicos. Só que tem um detalhe. Quando uma pessoa ela respira mal, desde sempre, ela não sabe o que é respirar bem. Então, se você perguntar para ela assim, você respira bem? Respiro. É o padrão dele, é o que ele entende por respirar. Só que quando a gente detecta algum tipo de prejuízo e faz intervenção, você tenta falar, que é isso que eu tô, né, que eu tô passando agora? Então, por que não era assim antes? Por que não era assim antes? E aí você vai para um processo, inclusive, com a parte médica, odontológica, de fisioterapia também, fono, extremamente importante, para o atleta aproveitar essa abertura das vias aéreas para ter uma melhor troca de oxigenação. Existem síndromes, inclusive síndrome da apneia obstrutiva, que acontece também durante o sono, é a apneia. E agora um ponto importante, já levando para o tema oficial. Quando existem alguns fatores que dificultam uma pessoa respirar pelo nariz, só que o nariz é o principal canal da respiração, porque filtra melhor, o ar vem aquecido e tudo mais. Quando a criança não respira pelo nariz, ela abre a boca, porque ela precisa respirar. Quando a criança ela abre a boca mais do que deveria, o céu da boca, que é o palato, ele fica atrésico. Isso durante o processo de formação da criança, tá? Ele fica atrésico. Ele diminui o seu arco ideal. Quando ele diminui, você tem consequências clínicas bucais, que geralmente são mordidas cruzadas, unilaterais ou bilaterais. E esse processo de recuperação com um atleta adulto, após a sua maturação óssea, é só cirurgia. O atleta vai ficar 20, 30 dias parado. Qual clube que aceita eu parar um atleta durante 30 dias? Não vai. Não tem como. Então, um menino, uma criança que tem problema de respirar pelo nariz e fica respirando pela boca ele vai ter essa atrofia dentro do processo de formação maxilar. E essa consequência vem no futuro. A consequência vem no futuro. Mais tardia ou não? Não, na verdade, sim. Porque o que faz essa curvatura do céu da boca, do palato, ser o ideal é a língua que faz a formação. Quando o atleta abre a boca, a língua está para baixo. Ela não faz essa curvatura. Então ele não... Então, durante o processo de desenvolvimento ósseo dele, o palato, ele não expande, ele fica atresiado. Então, assim, o que deve se fazer? Primeiro, identificar quem tem dificuldades ou não de respirar. Segundo, tirar o inconveniente do processo, né? Enfim, facilitar, abrir as vias aéreas superiores. E depois fazer a correção
dessa atresia maxilar. Com adulto, cirurgia. Com criança, aparelhinho ortopédico. Muito mais barato, muito mais fácil, muito menos invasivo e você não precisa parar o atleta nenhum dia. Ninguém quer fazer uma cirurgia, muito menos fazer a cirurgia num filho, né? Então, a odontologia para crianças, ela é extremamente importante por N motivos. Pelo padrão de saúde bucal que vai se permear o resto da vida, por essas intervenções ortopédicas que se faz através da boca. Sabe o aparelho? O aparelho, geralmente, ele movimenta a dente. Existem aparelhos ortopédicos que você movimenta osso, mas você só consegue fazer a movimentação antes da maturação óssea. Com a criança. Senão depois calcifica já tudo. Era, aí é só cirurgia. Então, assim, é muito importante uma assistência odontológica de qualidade na infância desse atleta. Ou seja, nossas escolas de esporte é um tema que a gente tem que levar, né, Luiz? Mais eu um, acho né? Que mais um que realmente a gente importante. tem que levar, que eu acho que é um dos mais até importantes que a gente tratou aqui até hoje. O doutor vai falando, a gente vai imaginando, né? Pois é. Vai ilustrando na cabeça, né? Agora conta do teu problema. Hoje não tem mais juvenil, juniores. Hoje é sub-17, sub-20. Na minha época era juniores, lá no Bahia. Eu joguei no Bahia durante 6 anos e meio. Tá. Do sub-18, dos juniores até o sub-20, que era só um, era único, eu treinando, um dia começou uma dor na minha perna do lado direito. Eu nunca machuquei, eu sempre fui bem fisicamente, graças a Deus, e nada curava. E fisioterapia, e não sei o que, e gelo e remédio. Luiz, vai pro dentista. Isso 2001, 2002, 2003, não, que já era profissional. Fui no dentista. Eu extraí um dente, era foco dentário. Não tive mais dor. Pois é, coincidência. Quando ele falou, tem gente eu não que fala, tenho. Aqui, ó. a gente teve vários casos, né? No Vários no casos, Botafogo, vários que a gente... Mas isso 2001, Sim. 2002. Eu nunca imaginei que dente até mata, né? Até mata. Tem vários atletas, inclusive, que vieram a óbito por conta de infecções odontogênicas, né? De origem bucal. Sério? É Sério? muito Não sabia, não. importante. Também não. Vou trazer uns casos para colocar aqui em anexo no nosso bate-papo. Manda pra gente que o Fabrício vai Sim. anexando aí. Fui lá, fiz isso. Hoje eu tenho cuidado com meus dentes, que é impressionante. Eu faço a limpeza, né? Sempre quando posso, preferindo de 6 em 6 meses, que o Dr. Marquinhos fala comigo lá. É isso. E cuido muito. Meus pais hoje, meu sonho é melhorar a saúde bucal deles. Ainda vou melhorar de dentadura ou de colocar implante, que eu acho essencial, o principal. Claro. Que eles também não tiveram esse cuidado no passado. Acho que muitos, né? Antigamente não tinham tanto cuidado. Certamente. Hoje eu preservo muito. Hoje eu A vejo gente tem que... mais acesso à informação, né? Pode tirar uma dúvida? Claro, por favor. Como vem da boca, você imagina tudo. Eu sei que o dente também pode. O mau hálito, ele pode ser de estômago, porque mais você escove os dentes. Você ainda continua com isso. Muitas pessoas que escovam o dente ainda têm mau hálito. Sim, Pode vir também do estômago. pode. E muitas vezes é do dente, correto? A maioria das vezes é do dente, mas também pode vir de uma dessa relação eu tenho um primo gastrointestinal. que ele tem um problema de esôfago, que ele tem... Se ele não tomar um remédio, ele Quem é pode o primo? passar o creme que Dá for. um oi pra Dá o ele. nome. Ele pode passar o creme que Mas for. é mau cheiro ou sudorese? Ele sua muito, transpira. Ele tem um problema de saúde dele lá, que ele pode passar o creme que for, que ele não não dá, não toma banho. Ele cuida muito bem. Só que já é interno, aí eu acho que já é de saúde dele. Ele tem que tomar um remédio. Ele toma um remédio todo dia e não tem mais, e não tem o cheiro. E eu conheço muita gente com mau hálito. Sim. Que eu percebo que a pessoa é limpa, que ela escova o dente, mas tem mau hálito. Sim. Esse remédio não ajuda Luiz. também, não? Manda mesmo remédio. Essa relação de mau hálito, do mau cheiro da boca pode ser por N Sim. fatores, né? Primeiro, por uma questão de limpeza. Se você ficar com um alimento na sua boca, o alimento vai passar por um processo de degradação e vai dar mau cheiro, Sim. ponto, né? Mas existem alguns fatores, por exemplo, a higiene da língua. São poucas as pessoas que higienizam a língua. A língua é uma cama de bactéria, né? Então você precisa fazer higiene regular. Toda vez que escova o dente, usa fio dental, raspador de língua e enxugatório bucal sem álcool de Fio preferência. dental antes ou depois? Tanto faz. Tanto faz. Eu passo antes, mas não Antes de influencia escovar muito. os dentes? Eu passo fio dental, escovo os dentes, raspo minha língua e faço meu enxugatório bucal. Mas, assim, a ordem é pouco relevante. Sim, o importante é você usar. Sim, claro. Então, assim, ela pode vir da língua, ela pode vir de uma alteração do pH da sua boca. Você pode ter uma diminuição do fluxo salivar. Então, assim, o dentista do esporte, ele precisa estar atento. Atenta a tudo. Um atleta, ele vale muito para um clube. Sim.
E um atleta, ele vale muito para sua família, que espera que ele chegue lá. Então, Também. deposita um nível de esperança muito grande. Então, o dentista que tem esse olhar para o atleta, nível de rendimento esportivo, seja de alta performance ou nesse processo, a gente olha para tudo isso. Eu preciso entender uma diminuição num fluxo salivar, eu aumento o meu risco de cárie. Aumento o risco de cárie, aumento o risco de infecção. Infecção, lesões musculares, articulares. Então, tudo é uma cadeia. Então, pode ser por diversos motivos um mau cheiro na boca. E essa questão da diminuição da saliva, como é que vocês detectam e como é que isso trata, por exemplo? Então, a gente precisa entender qual é a causa disso, Tá. né? O que está causando uma diminuição do fluxo salivar. Pode ser problemas de glândulas, porque é glândulas salivares que Sim. produzem as salivas, ou pode ser por hábitos, se a pessoa tá fazendo o consumo de um alimento específico que está travando. O consumo excessivo de álcool, que no dia seguinte você fica morrendo de sede. Exatamente. Né, Luiz? Um consumo excessivo de álcool, você desidrata. Né? Logo, você a boca fica seca. A gente consegue perceber com muita clareza isso. Então, assim, hábitos influenciam também. Existe um tema na odontologia moderna, não é novo, mas veio à superfície Pegou força agora, que é o envelhecimento bucal precoce. A gente fala muito de envelhecimento da face, do corpo, e hoje a boca, quando você olha uma foto de uma boca exclusivamente, você fala assim, essa pessoa tem 60 anos. Quando eu vejo uma pessoa de 20 e poucos anos. Por conta de N motivos. E a pandemia acelerou esse processo. Por quê? A pandemia mexeu muito com as pessoas emocionalmente. Sim. Muitas pessoas começaram a tomar ansiolíticos, antidepressivos, remédios indutores de sono, e muitas vezes por conta própria. Isso você traz problema no pH da sua boca, inclusive doenças gastrointestinais também. Que você começa a ter esse processo é um processo de biocorrosão dental, não é cárie. É um processo que desgasta dente por processos químicos. Então, aí eu vou voltar para o atleta. O atleta que não se alimenta adequadamente ou que consome muito isotônico, que é uma bebida ácida, você vai ter problema na sua boca. Só que o atleta consome isotônico todo dia, que é o Gatorade. Para repor. E eu não condeno a utilização de isotônico, eu só oriento que seja feita de maneira responsável, moderada, orientada, prescrita. Tinha que ser prescrito o isotônico porque causa benefícios, malefícios bucais. Então isso é tudo importante. Qualquer tipo de isotônico. O isotônico, todos os clubes utilizam o isotônico, eu acredito. Mas qualquer marca, qualquer coisa, o que muda um pouco é o sabor. Tem sabor que é mais agressivo, sabor que é menos, temperatura menos agressiva, só que no Botafogo a gente recebia em pó. Lembra? A gente fazia que deixava numa concentração maior que tornava mais ácido. Então, assim. Que eu não tinha como medir, né? Exatamente. Eu contei aqui uma história, ele tá rindo que eu tinha. Logo que eu cheguei no Botafogo, tu não tava ainda, não. Eu tava na base. E a gente chegou num jogo na Taça São Paulo, uma Taça BH. E cheguei no vestiário, tinha um massagista, juro. Ele botou água, jogou o pó, olhou para um lado, olhou pro outro, não tinha colher. Ele meteu o bração. Ai, que beleza. Como é que termina? E no final ele era. Eu contei isso aqui no outro podcast, aí por isso que ele tá lembrando aqui, tá falando. É isso. É sério, foi mesmo. A gente beleza. tinha lá na base um problema sério de higienização dos galões e das garrafinhas d'água, que é um problema também, não só bucal, mas intestino, de tudo. Sem dúvida. Mas não era fácil, não. E então, o que vem em pó, você ficava mais forte porque você não sabe a medida ali, né? Meio que tu vai pelo olho ali, porque é olhômetro, né? Mais ácido. Quanto mais saboroso, melhor. Exatamente, o prejuízo maior. Essa eu não sabia, não. Também não. Pois é, então tem fatores aí que são extremamente importantes. Só para voltar, eu estava falando do sono, da respiração, e existe um que é a cereja do bolo, que é a parte postural. Era isso que eu ia te perguntar agora. É extremamente relevante e pouquíssimas pessoas sabem disso. No corpo, a gente possui algumas cinturas, e a primeira dela é a mandíbula. A segunda é a escapular e a terceira é a pélvica. O corpo, que é o que o pessoal chama de as três cinturas, né? Que a gente fala. O corpo é muito inteligente. E ele sempre vai buscar equilíbrio. Pra gente ficar em pé, pra gente andar. Isso é fisiológico. Você não pensa nisso. É automático. É automático. Quando existe qualquer tipo de desequilíbrio em qualquer uma das cinturas, a outra ela vai compensar. Né? Então, eu vou falar grosseiramente pra gente entender. Se a minha mandíbula está posicionada assim, o meu ombro ele vai compensar, e a minha cintura também, para eu buscar o equilíbrio.
O que eu quero dizer com isso? Uma alteração na mandíbula, na sua boca, pode alterar a posição dos seus pés. Pode não, altera. Inclusive, isso foi dissertação do meu mestrado. Fiz com atletas do Baixo da Gama com a ajuda do Alex Evangelista. Sim. E a outra ponta também é verdadeira. Mas as lesões posturais ascendentes, que começam na primeira, da parte plantar, né, dos pés, a atleta usa muito palmilha. De correção. Só que as lesões descendentes, elas sempre foram ignoradas. Então, hoje, a gente tem um dispositivo que é uma palmilha para a boca, que ela não é um protetor bucal. As pessoas acham, né? As pessoas acham. Veem os jogadores com Exato. aquele negócio. Não, por que não é um protetor bucal? Porque não tem função de proteger. É uma órtese. As pessoas acham que são alinhadores estéticos, que é a nova ortodontia através de placas, mas não. É um reposicionador mandibular, que coloca a mandíbula numa posição neurofisiológica, que você tem diversos benefícios físicos. Equilíbrio dos músculos faciais, um equilíbrio postural, e você consegue equilibrar o corpo todo através das cadeias musculares. Então, isso aí é a cereja do bolo, é suprassumo, existe uma idade adequada, e novamente, a importância da criança. Você consegue fazer intervenções ortopédicas, muitas vezes, na criança, para você levar a questão mandibular para essa posição ideal, sem ter que depois ter que ficar usando uma plaquinha, uma palmilha na sua boca. Entendi. Então, os atletas que experimentam esse tipo de dispositivo, cara, se apaixonam. Na nossa época, que usava isso? O Sidorf já veio da Europa utilizando. Então, para você ver o nível de cultura, né? Fizemos ali algumas intervenções com ele. Aquela do Louco era também? Não. Aquela do Louco era também. O do Dória. O do Dória. O Luiz Daniel, que era na época a pessoa que fazia esse processo para mim, porque existe uma área da odontologia que é focada nisso, que geralmente está ligada à parte da DTM, da disfunção da articulação temporomandibular. Ele era especialista nessa área. Ele fez com o Louco falou, não, ele teve que ir umas 5 vezes para a Argentina, porque o Louco foi jogar lá depois, para ele ter que refazer ou ajustar. O Louco conheceu isso no Botafogo? No Botafogo. Conheceu no Botafogo. Bacana. E falou, não joga mais sem. E foi muito importante a participação do Louco nisso, porque ele era uma figura. Sim, e aí você usa o marketing como. Teve época no Botafogo que eu tinha 9, 10 atletas usando um protetor bucal. O Felipe Gabriel usava. O Gabriel, o Dório, o Antônio Carlos, sim. Aquele Fábio Ferreira. E eles começaram a fazer desenho, aí começa, né? Aquelas coisas. Porque a gente consegue personalizar. Então o Louco botou a bandeira do Uruguai, botou a assinatura dele. Pro atleta é vaidoso pra caramba, isso faz parte do processo também. Falando de vaidade, a odontologia estética também é muito relevante. O atleta é uma figura de exposição pública. Quer estar bonito, ele quer estar com um dente bonito, né? E a gente sabe o quanto que isso é relevante para a autoestima. Então, assim, não é bobeira, não é besteira. Cara, te faz bem. Então, você pode, não vai te prejudicar, lança a mão. Então, um dente bonito, um dente alinhado, uma cor adequada. E a estética não traz malefício nenhum pro desempenho ou traz? Então, hoje em dia, lentes de contato dentais é um tema... Todo mundo bota. Imagina, é uma capa, geralmente de cerâmica ou de resina, que você coloca... Tem cara uma feia demais, Deus me livre. Pois é. Vamos agora desconstruir algumas relações. Primeiro, lente de contato de resina, de cerâmica, que é o melhor material, você desgasta dente para você ter um tipo de retenção, mas desgasta muito pouco. As pessoas imaginam que você vai ter dente de tubarão desgastando bastante para poder... Mas não. O desgaste é imperceptível na odontologia moderna. Segundo, eu não quero botar lente porque eu fico com um dente muito branco. Você escolhe a cor da sua lente. Tonalidade. A tonalidade. Né? Tem pessoas que querem um dente muito branco, ok, mas geralmente a gente faz de uma maneira harmoniosa, para que não fique aquele, né? Lente de contato hoje é o procedimento estético dentário mais top. É o que a gente tem de mais evoluído na odontologia. Não tem problema nenhum um atleta lançar a mão de lente de contato. Porém, algumas pessoas passam um pouco do limite, porque o paciente ele tinha outra indicação, por exemplo, ortodontia para dar uma corrigida na postura dos dentes, na posição dos dentes, e depois utilizar a lente de contato. Só que, comercialmente falando, talvez seja mais interessante, então estão se... E a pessoa quer sair dali já com o negócio, não quer esperar corrigir. Então, está pulando etapas nesse sentido. E o segundo, que é o principal deles,
A saúde da boca, ela está muito relacionada também à saúde dos tecidos de suporte, que é a gengiva. É a famosa gengivite, a periodontite, que é a saúde da gengiva, a saúde do osso que sustenta o dente. Bom, as lesões periodontais, que é a gengivite e a periodontite, elas acontecem por N motivos, principalmente por uma adequação da higiene. Você precisa manter essa gengiva saudável. A lente de contato, ela tem uma união, uma relação com a gengiva. Se você fizer com um dentista descuidado, ele pode fazer ou uma sobreposição ou deixar um gap. Essa relação traz um prejuízo para a saúde periodontal gigantesca. E todos os trabalhos até hoje, Sidney, que indicam essa relação de lesões bucais com lesões musculares, elas estão relacionadas à parte periodontal. Então, é extremamente... O atleta pode fazer lente de contato? Pode. Mas faça com um dentista sério, responsável e que saiba que você é um atleta. Preferencialmente um dentista do esporte, que entende toda essa relação. Ou depois que fizer, também dá uma checada lá com o dentista do esporte. Para ele Tem indicação de idade? Cara, o ideal seria adulto fazer, mas a gente vê hoje que muitas crianças estão fazendo lente de contato com 16, 15 anos demais. E o que que acontece, Sidney? Um atleta, quando está num clube grande, principalmente, existe uma como é que fala? Um assédio. Um assédio, é. Vem aqui que a gente faz. Eu faço de graça. Tira uma foto comigo. Eu não estou aqui julgando a conduta de ninguém. Mas uma orientação para o atleta: verifique quem é essa pessoa, quais são os resultados dele, se ele entende dessas relações, se ele prioriza você como atleta, porque ser atleta é a profissão desse cara, ou venha a ser. Então isso é muito sério. E tem muitos atletas. Os problemas da lente de contato vão acontecer daqui a 10, 15 anos. Ali que a gente vai ver tudo que está sendo feito hoje, porque é a longo prazo. É um problema estrutural do dente. Quem segura o dente na boca é o osso. Lesão periodontal, você tem reabsorção óssea. O dente vai começar a amolecer, então vão ter muitas pessoas perdendo o dente por conta de problemas estéticos feitos de maneira inadequada. Brincadeira, né? Aula, né? Tá pensando o quê? Gustavão, queria te fazer uma pergunta. Diante disso tudo que a gente conversou, diante disso tudo que a gente colocou aqui, a importância, né, dessa formação específica do dentista na área esportiva, eu imaginei aqui várias coisas, várias situações, né? O Luiz fala muito nos cursos que a gente dá para os nossos licenciados, que os licenciados deveriam fazer com que a unidade dele, a escola de futebol dele, fosse um mini clube. Perfeito. Né? No qual ele fizesse um convênio com uma universidade local, que, da mesma maneira que eles são crianças, que estão se desenvolvendo, estão aprendendo, você tem um nutricionista que quer se desenvolver na área esportiva, você tem um psicólogo do esporte. Os estagiários. Né? Que a universidade precisa que esse menino tenha horas de estágio, né? E que imagina, né? O Luiz sempre fala isso, o pai chegar numa escola de esporte e falar, ó, aqui tem o nosso nutricionista, faz uma consulta com ele, aqui tem o nosso psicólogo do esporte para qualquer coisa e tudo. Diante de tudo que você falou, não sei se seria um estágio ou um convênio ou alguma coisa, da importância de pelo menos, não sei, ter que nem tinha antigamente na escola, o sábado de saúde bucal. Programa de saúde bucal. E de repente levar isso para as unidades. Como é que você vê isso? É possível? Você teria alguma ideia para deixar aqui para os nossos licenciados? Como é que tu pensa? Bom, esse trabalho, como é que poderia ser? Você que é um empreendedor, daqui a pouco tu já tá, daqui a 15 dias ele vai me ligar e vai falar aqui, ó. Tem uma ideia. Eu tenho a ideia, vamos lançar isso, fazer isso. Onde você tem unidade. Exatamente. Bom, cara, eu como dentista, eu enxergo e valorizo, eu vejo isso do outro lado, né, do balcão, como profissional. Então, eu tenho certeza e uma plena convicção de que a odontologia é um pilar extremamente importante no desenvolvimento de uma pessoa, de um indivíduo. E quando isso é feito enquanto criança, melhor ainda. E quando se trata de esporte, de atleta, se torna mais imprescindível ainda. Lesões periodontais, que foi o que a gente estava falando aqui, eles aumentam o risco de lesões cardíacas. Então,
é muito importante. O que eu penso? O primeiro pilar, que é o maior deles, é a prevenção. Então, penso que as escolinhas elas estão espalhadas pelo estado, eu imagino. Sim, não, Brasil. Brasil. A do Galo tem no Brasil todo e ainda tem em Orlando, nos Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, é muito difícil alguém dar suporte para todas elas. Sim, É praticamente impossível. Se tratando de odontologia, porque, infelizmente, eu não consigo atender online um paciente Se meu. pudesse, Se pudesse, isso é uma maravilha. Mas a odontologia, a nutrição talvez dê. Você faz ali, né, um suporte. Psicologia. Odontologia, não. Então, você precisa, imagino eu, credenciar algum dentista ou alguma clínica próxima, até para facilitar a parte logística, e que essa pessoa vai inicialmente levar informação para os pais, para os alunos, para os professores também. Exatamente, falando assim, o que é, para que é, qual a importância, quais são os benefícios, quais são os prejuízos de uma saúde bucal inadequada. Então, assim, a gente elucidar que existe um problema, ou pode existir um problema. Depois disso, talvez fazer uma avaliação odontológica, que é o mapeamento que a gente faz na pré-temporada, é um mapeamento. A gente vai avaliar que o menininho aqui, ele tem essa necessidade. E assim por diante. E depois como é que a gente faz no clube? A gente avalia todo mundo, eu defino por escala de cor, que é verde, amarelo, vermelho, azul, dourado e laranja. Então eu tenho ali uma legenda para o médico entender, para o meu gestor entender como é que está cada atleta. E a partir disso eu começo as intervenções, a começar por quem está em vermelho, que são as urgências com riscos de infecção. Essa é a minha urgência. Um atleta que tem uma condição bucal com risco de infecção no corpo é a minha prioridade no atendimento. Então são pacientes com comprometimentos periodontais, com cáries profundas principalmente, com dentes para extrair, porque tem bastante, né, restos radiculares, com siso em processo de erupção, que a gente começa um processo de infecção, que a gente chama de pericoronarite. A gente precisa controlar isso, principalmente em atletas com 16 a 19, 20 anos. Enfim, então eu faria uma palestra, faria um mapeamento inicial de todo mundo e depois começaria as intervenções. Agora, a orientação para o gestor da unidade é busque uma clínica uma parceria séria parceria, porque isso também é interessante para o dentista e pode ter certeza. Quantos atletas tem numa unidade, em média? 180. Então é um 150, fluxo importantíssimo. Em média, né? Tem unidade nossa aí com 360 alunos. Quem não quer 360 pacientes no seu consultório, né? Então, assim, e por isso que eu acho que cabe uma parceria, porque é bom pro clube. O dentista já chega lá dando e é bom pirulito, pro dentista. É final de semana, sorvete, açaí, então bora, vai, come bastante para ter bastante cara, para vocês poderem voltar. Agora, o ideal é que fosse um dentista do esporte, né? Que tivesse essa visão relacionada à prática esportiva. A Odonto Fitness, ela tem um braço de educação também, que a gente capacita dentistas na odontologia de esporte. Até pouco tempo atrás, a gente só olhava para isso para alta performance. O meu cliente dentista que vinha fazer o meu curso, esse cara queria atender alta performance, trabalhar dentro de clube. Muitos trabalham nas nossas equipes hoje e tudo mais. E, cara, há alguns meses para cá, a gente mudou essa visão. Por quê? Porque você pratica esporte hoje? Não tanto. Não tanto. Deveria. Mas assim... Eu sou um atleta hoje. O engenheiro que pratica esporte, o médico, enfim, as pessoas normais. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o esporte como fim de saúde, né? Plena. Não só o esporte, mas também. Essa pessoa, a pessoa que faz esporte, ela quer uma melhor performance. Ela quer melhorar a sua saúde, ela quer performar mais. Eu jogo futebol e jogo aquele outro esporte que a gente vai falar já. Agora. Eu quero performar melhor. E eu sou amador. E a odontologia do esporte, ela pode contribuir com essa pessoa também. Então, a gente começou a olhar para o dentista convencional. Falou, cara, você já tem atleta no teu consultório e você nem sabe. E não tô falando do Gabigol, do Pedro, não. Tô falando do cara que faz o crossfit dele. Beach tênis hoje. Beach tênis. Então, agrega valor no atendimento dessas pessoas. E outra, a hora que você promover, que você divulgar essa odontologia voltada para esporte, você vai captar pessoas que estão atentas a isso. Então, é um nicho também que a gente tem dado muita atenção. Você tem esse curso hoje? É online? É presencial? Você monta? Como é que funciona? O curso hoje ele é presencial, mas a gente já está em processo de gravação para tornar um curso online
E também aquelas mentorias envolvidas, né? Mas estão se desenvolvendo muito. E isso é ótimo, porque a gente aumenta a qualidade técnica dos nossos profissionais sob esse olhar da odontologia do esporte. E o bom do bate-papo desse é que quando a gente teve na situação da psicóloga que falou, quanto mais informação, menos imaginação, um dos nossos gestores estava, pô, tem que assistir psicóloga, chegou lá e ficou encantado. E Legal. tendo um assunto desse, a gente colocar nos grupos, até acredito eu que tem um pouco de rejeição ainda das pessoas quanto a As isso, pessoas né? têm medo de dentista. Essa é a verdade. Exatamente. Igual a gente teve relatos, tem clube que não tem psicólogo. Pois é. Existem clubes que não, ainda mais hoje com essa cobrança, do jeito que está o futebol, que é o nosso tema maior, né? E trazer um assunto desse, até imaginar de no futuro uma palestra. Sim, não, já tô Agora pensando com a aqui em Botafogo algumas coisas, Academy, sim. né? Tem muita Interessante que ele coisa. começou no Botafogo, hoje o Botafogo não tem. Pois é. Enfim. A gente tem. Desculpa te interromper, Nada. Sidney. A gente tem a Odonto Fitness, que é isso, tudo que a gente está falando sobre aqui, e eu tenho um projeto paralelo que é a Odonto Calme, que, como o próprio nome já diz, é um processo de atendimento odontológico acolhedor e humanizado, que hoje fala-se muito sobre isso, né? A gente tem o nosso slogan, a nossa máxima é dentista para quem não gosta de ir ao dentista. Você já gosta de ir para dentista? Não. Eu não conheço ninguém que goste. Medo é uma coisa muito, né, é patológica, é fobia. Mas Não, medo não, mas gostar também. exatamente Eu não gosto isso. pelo medo. Exatamente Tu tem isso. medo? Por causa da parede. Sem medo do barulho, medo da agulhada. Nossa. E é um medo real, é fobia. Medo irracional. Fobia a gente já vai para esse lado Sim. irracional do medo, que eu tenho medo, fico desconfortável, suo. Então tem pessoas, Sidney, que não conseguem sentar na cadeira porque alguma coisa conecta com algum momento ruim, ou por trauma passado, ou por alguma história que escutou. E a gente entende esse processo e respeita muito o momento de cada paciente. Então a gente tem hoje a Odontocalm, é um processo de atendimento, de acolhimento que a gente faz, que a gente tem tido vitórias incríveis, assim, porque eu falo que a gente transforma vidas através da odontologia. Uma pessoa que tem medo, que ela não senta na cadeira do dentista há 10 anos, ela tá com uma condição de saúde, não tô falando de saúde, tô falando de saúde, assim, sob risco, a partir da sua saúde bucal. Então, quando a gente consegue fazer um tratamento no paciente que tem fobia, cara, os olhos brilham. E por conta disso, a nossa anestesia é sem agulha. O cara toma uma anestesia do dentista e não toma agulhada. A gente Peraí, tem... mas como é que faz isso? Obviamente, é um equipamento específico que ele faz sob pressão. Então não tem agulha mesmo, não é que a agulha é escondida igual a caneta, Sim, né, que sai depois. que sai depois. Não. É um processo que não tem agulha. É um processo de por pressão que não sente dor da A agulhada. minha cunhada é dentista. Deixa eu te perguntar, existe algum meio de tomar alguma anestesia, se dormir Então, e tratar? e essa é uma das duas outras ferramentas que eu ia falar para você agora. A gente tem 2 tipos de sedação. Sedação consciente, onde o paciente ele vai absorver um gás, o óxido nitroso, que ele vai baixar a consciência. Ele relaxa, ele não apaga, ele relaxa. E o outro é uma sedação total, intravenosa, feito por um médico anestesista que acompanha todo o procedimento. Então, o paciente chega, toma uma droga na veia, dorme, relaxa, acabamos. Já 4, faz 5, tudo- 6 horas depois. faz Tudo feito. Então, além disso, a gente tem um processo de acolhimento gigante, aromaterapia, cromoterapia. Eu tenho uma terapeuta dedicada na Odontocalm, que é focada em medo e fobia. Então, assim, o nosso propósito na Odontocalm não é só atender um paciente com medo, a gente quer desconstruir essa relação de medo e a partir de uma experiência muito agradável. Bacana. Legal, bacana. É muito legal. Seu Fabrício, Odontocalm, Odonto Fitness. Odonto Fitness, Guto Ferreira, por favor, se eu bote tudo no link, tá? Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, mas é sempre bom. Quanto mais informação, menos imaginação. Nesse episódio ele não falou, eu imaginei que não precisa colocar, né? Isso estamos falando, tá? Porque agora nós vamos tratar de um outro assunto aqui, que eu uma vez liguei para esse cara e falei, isso tem aqui em Juiz de Fora? Ele falou, pô, ainda não. A gente tem que montar em Juiz de Fora, tô falando sério. É muito legal. Como é que surgiu essa paixão pelo futegolfe? Ó. Conhecia? Eu ia falar golfe. Tu ia falar golfe? Golfe. Futegolfe. Eu teve um que veio aqui no podcast que joga golfe, não foi? Joga golfe. Então, foi aquele que Da ia lá luta. para os Estados Unidos Da receber. luta, Da luta. O, meu Deus, esqueci o nome dele. Leão. 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 Bom,
Futgolf, eu fui convidado por um amigo para conhecer essa modalidade. Quando ele me mandou, eu falei, que loucura é essa? Mas, Licença, doutor. pois não. Um dos nossos episódios, também tivemos aqui uma modalidade que eu nunca tinha escutado falar. O cara era campeão do mundo na nossa frente. Uau. Do mundo do brasileiro. De quê? Aquele que... Beach Handball. Ah, handball de praia, beach Handball de hand. praia. Ah. Ele era campeão brasileiro do mundo. Leozão. Ele foi da seleção brasileira. Ele foi O Brasil, 5 que é vezes. pentacampeão. O Brasil é pentacampeão feminino e tetracampeão masculino. Que legal. Mundial de Beach? beach handball. Eu nunca Que tinha é jogado escutado na falar. praia. Já tinha escutado falar? Nunca tinha escutado falar. Desculpa. Mas eu já vou te adiantar que eu fui para a Copa do Mundo também pela seleção brasileira em Marrocos, com outros 32 países disputar a Copa do Mundo de futegolfe. Só para você ver o nível que a gente tá aqui. É, meu filho, Como que é o futebol? Vai Ano passado eu explicar. fui, ano Chuta passado eu fui bolinha. campeão carioca. Campeão carioca? Campeão carioca. Já tá nesse nível? É. Seleção brasileira, campeão carioca. Foi em 2019, fomos para Marrocos disputar Aí. a Copa do Mundo. O melhor resultado da seleção brasileira até hoje. Bom, futegolfe ele acontece em um campo de golfe, com uma bola de futebol e o buraco é maior, obviamente. E as regras é totalmente, tanto as regras quanto a etiqueta é totalmente do golfe, não é do futebol. É a Então, mesma coisa. As é a regras mesma são coisa. iguais. Tem que jogar de bermuda, de bolso, com camisa polo, obviamente de chuteira, trava baixa, mas você precisa ter aquele respeito e a ética que a gente tem no golfe, ele também é implantado no E futebol. tem as montanhas? Então, é aí que tá interessante. O esporte ele tem 18 buracos, assim como o golfe. Sim. Par 3 ou par 5. Assim, o par Que é isso? quer dizer o número de chutes previstos para você matar a bola no buraco. Ah, então você sai daqui, o buraco tá lá, você tem que levar a bola daqui pra lá, ou com 5 toques ou com 3 toques, é na isso? verdade, sim, cada buraco são 18 buracos. Tá. Cada buraco tem uma distância diferente Tá. e uma dificuldade diferente. Os buracos eles são definidos em par 3 ou par 5. Então, assim, teoricamente, você tem 3 chutes Os de mais- maneira ideal para você matar nesse, e sim, par 4 e par 5. Tá. Mas você pode fazer 10 chutes num par 3. Tá tudo bem, como você pode Só fazer que o é- hole one. que é matar um com chute- só. Mas se tu fizer 10 chutes no que seria o par 3 ou par 4, tu vai ficar lá em último. Exatamente. Então, É igual o Luiz, tentando que não consegue. Vai tentar e não vai conseguir. é o tipo de jogo que, primeiro, você tá num Irmão, ambiente... com um gol daquele tamanho, tu não conseguiu fazer gol. Imagina no no buraco. Ó, narrado na voz de Léo Batista. Primeiro que você tem dificuldades diferentes. Então, tem vento, tem grama, tem tipo de grama, grama alta, grama baixa, tem o Mas bunker de areia. o primeiro é longo O também? primeiro é tiro de meta. É Pum, pancada. é Você igual- bota num tique, a bola fica um pouquinho mais alta e tiro de meta. Pum! Só que quanto mais forte você dá, menos direção você controla, né? Então, às vezes, escapa o taco, a bola vai pra longe. Mas, enfim. Então tu dá aquele chutão, a Dá bola aquele vai chutão, a chegar lá bola mais para. perto. Num par 3, o segundo, você faz uma aproximação do buraco. No E terceiro. o terceiro para finalizar. Mas, cara, primeiro, é uma delícia praticar. Você tá num ambiente Sim. lindo, contato com a natureza absurdamente. E você tá chutando bola, que é a nossa paixão, né, cara? E você é você contra você mesmo. Isso que é legal. Sim. Você precisa lutar. E outra, de cada buraco sai um grupo de 3 ou 4 pessoas diferentes. Então você tá jogando contra uma pessoa que você não faz ideia de Que como já ela saiu. você não faz ideia de como é que ela tá jogando, se ela tá bem, tá mal, então você tem que dar o teu melhor, é você contra o campo o tempo inteiro. E às vezes, você sai daqui, o buraco tá aqui, só que você tá numa montanha, então você tem que dar o chute aqui pra bola. Então, Cair assim, aqui. cara, é delícia jogar. Que É isso, muito nunca bom. tinha escutado falar. Quem tá direcionando, inclusive, o futegolfe no campo da Barra é o Zico. Ah, é? É a turma do Zico. É ele que tá Ele organizando que lá. tá organizando lá. Você treina onde? Já parou? Se aposentou já? Como é que tá? O tempo não deu. Esse ano eu tô um pouco afastado por conta dos meus compromissos de trabalho. Mas a gente cria um grupo também que é incrível, virar uma família. Existe a Associação do Rio de Janeiro de Futegolfe, Associação Brasileira, enfim, é tudo bem organizado, inclusive. E a gente sempre tá junto, mas eu tenho jogado menos esse ano. Esse ano, inclusive, não joguei nem o brasileiro nem o carioca. Então tô me dedicando a meus projetos, a minha E família. a turma se prepara? Demais. Vão ao dentista do esporte para se preparar? Não. É isso, também. Cara, mas tem gente que leva a sério, assim. Fora do Rio, tem São Paulo, tem no Sul,
Então a galera, assim, tá levando a sério. Cada vez o nível tá aumentando, porque pessoas estão Sim, se qualificando sim. e pessoas novas chegando. Mas, assim, campeonato mundial, cara, eu me senti atleta, assim, chegando de ônibus, uniformizado. Cara, top, top. É um esporte que poucas pessoas conhecem, mas é um esporte que se tivesse uma promoção legal, Sim. cara, isso dá game. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. Aí tinham que fazer as escolas de futebol. Pois é, pois é. Tem que gravar Beach um handball. podcast no campo. A gente andando e batendo na bola. Aí. Bem legal, cara. É muito Ah. legal. Aí já gostou. Vou Aí já desafiar o gostou. Luiz aí. Eu contra o Luiz. Será que dá, Luiz? Fabrício, dá pra filmar lá, Fabrício? Dá? Diz aí, meu diretor. Evitar vergonha. Evitar Que vai dar de né? fake news nisso, fazer montagem. Não, mas Fabrício, depois tu edita tudo, filho. Monta tudo. Só assim, ó. Eu dou aquele bicão pra aula, pum, a gente Já só bota. rola a bola. Fica caindo. Aí fica fácil. É isso, é isso. Doutor, eu tô aqui pensando. Seria interessante se a gente tivesse, por exemplo, eles falam muito de ensino religioso nas escolas, ensino financeiro. Sim. Hoje, com os problemas aí de rede social, de tecnologia, as crianças estão tudo Claro. pirando a cabeça. A gente poderia também ter um ensino bucal, porque se está matando, se mata, e a gente Claro. não tem esse alarde sobre, Antigamente né? até tinha, né? Mas isso sumiu das escolas, Eu né? lembro que que- tinha. Eu lembro o meu que a gente cantava o hino nacional, É. passava o pente fino sobre piolho Piolho. e olhava. Tinha uma época na escola, semana de não sei o que, aí ia lá, ensinava a escovar o dente. Sim. Aí o pai que quisesse pagava, hoje em dia eu nem sei mais se pode fazer isso ou não, botava flúor, fazia um convênio com o dentista, botava. Na minha época de escola, quando eu era criança, tinha isso direto. Hoje não tem, mas o Luca, meu filho, nunca mais, nunca com teve Claro, isso. mostrando o trabalho, mas como que quebra essa resistência? Com informação. Eu acho que a informação ela é muito. Na verdade, o que está acontecendo hoje no mundo é que a gente está tendo tanto a gente quanto as. Se para a gente está difícil, imagina para as crianças que não Sim. têm a sua capacidade total formada, né? A gente está recebendo muita informação rasa. Ninguém está se aprofundando em mais nada, cara. E só que essa geração ela está crescendo dessa forma. Isso é Superficial, né? um outro podcast, né? É. Mas é um tema muito relevante também. Mas, cara, eu acho que informação é o segredo. Uma informação de qualidade, obviamente, é o segredo de tudo. Você Doutor, mas aí eu vou bater na tecla que a gente falou aquele dia aqui. Se a gente, na nossa infância, os nossos pais proibiam, mostravam, e a gente obedecia, ou tinha que obedecer, e a gente cresceu educado, cresceu sabendo o que é certo, o que é errado, por que a gente, quanto pai, não cria os filhos dessa maneira que a gente foi criado? É verdade. Por que a gente fala da geração? Quem cria essa geração foi aquela geração que lá atrás sofreu. Eu não sou pai. A Juliana até falando isso, se eu for pai, você vai ser chato demais, não sei o quê. Por que a gente fala tanto dessa geração, sendo que é a gente que cuida dela? Meu filho escreveu, não leu pra algum meu filho, não tem essa não. É isso, é isso. Mas são poucos assim. São poucos assim. Não, Eu acho, é de pensar. eu vejo, Mas- eu vejo uma geração de pais aí. Eu fui pai velho, né? Meu filho, 38, eu acho. Fui pai com 38, 39 anos. Pra geração do meu pai e da minha mãe, eu fui pai velho, Sim. né? Hoje em dia pode ser até normal. Mas eu vi uma geração ter filho muito novo e eu não sei se eles entraram numa relação de amizade, numa relação de eu quero ser amado e não respeitado, porque eu falo, né, pro meu filho direto, pro Luca, eu falo, meu irmão, me amar é uma opção tua, mas me respeitar é uma obrigação. Eu Isso. falo isso pro meu filho desde pequenininho. Eu vou te amar. Meu amor para você como pai é incondicional. Sim. Se você não quiser me amar, tá tudo certo. Tu não é obrigado a me amar, não. Agora, me respeitar, tu vai ser obrigado. É isso. Eu acho que falta um pouco disso. Eu vejo hoje os pais querendo ser muito amados. Aí dá tudo. Quer dar presente, quer dar não sei o quê. Ou não querem também perder tempo na criação, porque, meu irmão, educar cansa, parceiro. Sim, mas a gente estudava, a gente tinha o nosso horário de jogar bola, de escovar os dentes. Hoje tem que mandar a criança escovar dente. Eu sabia que acabava o almoço, ou a janta, eu tinha que ir lá escovar meu dente. Eu lanchava, eu tinha que escovar meu dente. Hoje você vê pai e mãe pedindo, vai escovar dente. A gente sabe a gravidade que é de escovar dente, de não cuidar. E hoje você tem que ficar mandando, vai escovar dente, escovou dente hoje. Sim. Com crianças. Eu acho que a base disso tudo é assim, ó, cara, o Sidney falou, educado a trabalho. Eu acho que as pessoas da nossa geração, ou de uma geração Só anterior um à minuto. nossa. Até tu chegar a esse ponto, é o que o Gustavo tá falando. Deu trabalho.
Ou tu acha que na primeira vez que teu pai falou contigo, tu já eu aprendeu? sei, sim. É Tu isso. já deve ter Sim. tomado muito tapão no pescoço aí pra Da escova minha de dente hoje, não? Bum! Ah, isso, mãe, é isso. meu irmão, mãe batia na gente, a gente não falava um Hoje ai, em não, dia, não pode nem as bater. coisas estão tão Eu diferentes. duvido. né? Então é isso, educar cegos, educar dá Educar trabalho. dá trabalho, requer dedicação. Existe uma relação de tempo e atenção. Aonde você dedica tempo e atenção, a sua vida vai ser um sucesso, eu te garanto. Perfeito. Só que isso está sendo feito nas redes sociais, está sendo feito fora dos princípios religiosos, independente de religião. Sim. Deus entrou na minha A- vida. Até porque toda religião tem os seus princípios de respeito, de amor, Exatamente. né? Não é Todos- falar assim. Teoricamente, todos vão para o mesmo lugar, Sim, que é o sim. Deus maior. E a gente não está aqui para falar sobre isso. Mas Deus entrou na minha vida de uma maneira tão intensa, a partir de 2020, que eu vivo os melhores dias da minha vida com bases bíblicas. É isso que eu boto dentro da minha casa. Cara, quando você compra uma televisão, para você aprender a mexer nela, você tem um manual. Sim. Você vai ver como usar a televisão. A gente tem um manual nosso que é a Bíblia. Quem dessa geração ali é a Bíblia? Eu Assim, falo isso. Um manual, tá tudo ali dentro. Se você praticar diariamente o que tá ali dentro da Bíblia, a sua vida vai ser um sucesso em todas as áreas. E hoje em dia, você tem bíblias online com tradução tão moderna que não fogem do que Sim, foi passado. Mas facilitam a leitura. Facilitam demais. Você tem isso. Devocional, cara. E eu falo outra coisa, assim. Não lê a Bíblia como. Você tem problema com religião? Não lê como livro religioso. Lê como o livro de autoajuda. É o isso. melhor livro de autoajuda que existe tudo na ali. face da terra, que eu falo. Leia. Aí fala, né? Cara, ali você vê grandes nomes da história da humanidade, ou se eles não existiram, que eu falo, pelo menos quem escreveu ali tinha que ser Nobel de literatura. É verdade. Se você não acredita naquilo como existência, alguém escreveu aquilo da imaginação. Então essa pessoa tem que ter um nome, porque ali você pega grandes reis, grandes histórias de tudo, de pessoas que pecaram, que erraram, que sofreram, que tiveram que se reconstruir, Prosperaram. que prosperaram. Então assim, E o que está acontecendo hoje, né? e aí você, as pessoas têm uma repulsa aquilo ali, como se aquilo ali fosse fazer minha cabeça. Não, a gente tem lá o escritório nosso lá, da License hoje, e a maioria são jovens, né? A garotada jovem. E aí tem, né? O pessoal mais para um lado, outro mais para o outro mais para cima, outro mais para baixo. A gente não discute isso lá. Quer dizer, a gente discute muito, mas de maneira saudável, tirando uns e outros aí que de vez em quando briga por causa de política lá, eu já proibi isso lá dentro do escritório. Mas eu falo para eles o seguinte, cara, quer começar? Lê os provérbios, são 30, 31, lê um por dia. O que dia é hoje? Hoje é dia 15, lê o 15, lê o 16, Sim. que foi escrito por Salomão. O homem mais rico. O sábio, não, quando ele vira ele, o que você quer, né? Sabedoria, né? Além de rico, ele teve a maior sabedoria de todos, que ele escreve o provérbio. Cara, lê um por dia. Mas não lê como, né, o pastor, Exatamente, ou o padre, exatamente. leia como um livro de autoajuda. Eu falo isso direto. é isso, Faço- é eu incrível. falo isso direto. Hoje as coisas são Se depois tu quiser aceitar ou não como religião, é outra história. Exatamente. As coisas são muito polarizadas hoje, né? É A ou B, é esquerda ou direita, é preto Sim. ou branco. Então tá muito difícil, tá muito difícil. Mas a gente vem. Dentro da minha ótica, talvez é porque eu esteja consumindo bastante, eu sinto que as pessoas estão buscando mais devagar do que deveriam, mas estão buscando cada vez mais essa intenção de se aproximar, de ter intimidade com Deus. Eu acho que esse é o nosso Sim. objetivo, né? A gente se aproximar ao que Jesus foi, que é praticamente impossível, mas a nossa luta de evolução é para ali que a gente tem que seguir. E as igrejas que são instituições formadas por homens, a gente tem que desconstruir um pouco, mas elas são importantes para muitas pessoas que não têm, se não forem pela igreja, elas não vão. Sim. Então, a hora que você entra numa igreja com discernimento, né, e com a Bíblia embaixo do braço no sentido de consumo, Coração aberto, né? exatamente. E outra coisa que as pessoas hoje, até por conta desse movimento do mundo que vem acontecendo, as redes sociais também, o pilar que tem se tornado mais importante na vida é o pilar profissional. As pessoas querem sucesso, querem dinheiro acima de qualquer coisa, de qualquer valor. Existem outros processos, outros pilares na vida que são extremamente importantes quanto. E por muitas vezes esse pilar de sucesso às vezes não chega porque esses estão prejudicados e destruídos. Vale a pena você chegar a atingir o faturamento financeiro que você sempre sonhou com a sua saúde destruída, com a sua família destroçada, você Sim. não tem bom relacionamento com seu filho? Cara, isso é um pecado. Então, a hora que você busca equilíbrio, eu tenho certeza que o pilar profissional ele também vai prosperar. É consequência.
Eu conheço até faleceu, a gente usava o ditado seguinte: o cara é tão pobre que ele só tinha dinheiro. É isso. Pobre de família, pobre de espírito, pobre sabe? Só tinha dinheiro. É isso. Pra mim isso não faz nenhum sentido. Nenhum, não tem. É um infeliz. Aí a gente tem que conversar sobre outro podcast, Exato. que Não é maneiro. eu tenho uma tese aqui que eu vou deixar pra gente conversar no próximo, que hoje em dia as maiores empresas que estão prosperando no mundo, e para mim isso tem muito a ver e tudo, estão ligadas aos 7 pecados capitais, que não é bíblico, todo mundo acha que os 7 pecados capitais são bíblicos, não são, né? Mas você vê, né? O Instagram hoje é vaidade pura, Pura. né? Pura. Você pode brincar aí e falar do iFood é gula, né? É, Ou preguiça, cara, é verdade. porque tu não quer cozinhar, tu não quer fazer, né? Hoje o que você tem é de pornografia, que é a luxúria, e por aí tu vai, Exatamente. né? A raiva que você pode jogar, a ira que você joga nas redes sociais, protegido por um anonimato e tudo. Então, se você pegar os sete pecados capitais, você vê hoje ele muito nitidamente, muito presente na nossa sociedade dessas maneiras, ou através de tecnologia, ou através de empresas que prosperam. Não estou dizendo que a empresa fez de propósito. Claro, claro. Mas hoje você cria, de repente... É o que eu falo lá atrás, né? Quando os chineses criaram a pólvora, era para matar o leão, para se proteger. Quem pegou a pólvora e saiu matando o homem foi o próprio homem, né? Então você cria tecnologia. Não é que a tecnologia é um mal. Não, você cria a tecnologia para você. A gente não sabe usar, né? Aí quem usa mal é o homem. A gente estava falando aqui no outro podcast de viagens, né? Você mesmo, você foi para Bahia para jogar lá no Bahia com 17, 16 anos de idade. 16. Você tinha que ir por orelhão para falar rápido com a mãe e com o pai para dar. Hoje o nego vai para a Arábia, faz videoconferência com a família o tempo todo. Vai falar que tá com saudade? Pô. Pelo amor de Deus, entendeu? Verdade. Então assim, a tecnologia ela veio para ajudar. Agora, se você usa ela pro mal, é a mesma coisa que quem inventou a pólvora e por aí vai. Dela, né? Aí a gente vai ficar aqui que já são... Meu diretor, quanto tempo? 1h15. Chegamos num tempo bom aí de podcast. Vou aqui, antes de encerrar, dar um depoimento em relação a tudo que a gente viveu no Botafogo. Obrigado por tudo, de coração. A importância que foi o teu departamento naquela nossa jornada, tanto para a base, principalmente, e depois no profissional. Quando o Maurício falou, o pessoal da Odonto vai atender a base também, a gente começou o trabalho na base, eu falei, cara. E assim, eu nem, como eu falei, era um leigo na época em relação a isso, e eu vi a importância disso lá naquele dia. Então assim, eu tenho muito orgulho daquele trabalho que a gente desenvolveu lá, que a gente fez lá, muito orgulho do que o Maurício fez naquela época lá, independente de um monte de situações, histórias e hoje provadas fake news que aconteceram no passado, que naquela época já tinham as fake news, só que hoje, né, você consegue provar e mostrar, e naquela época era um pouco diferente. Mas a história que a gente construiu lá foi muito importante, e eu olho para trás hoje e muita gente diz, o Sidney, não, eu fui só o fio condutor, né, de várias pessoas competentíssimas. Sim. E que hoje estão aí no mercado, né? Sim. E que hoje estão aí em vários outros, saíram do Botafogo, foram para outros clubes e tiveram grandes histórias, como você, por exemplo. Então assim, se todo mundo fala muito bem daquele trabalho, principalmente na base, e daquele ano que a gente conseguiu chegar na Libertadores, ser campeão carioca invicto, no profissional, foi porque ali eu como chefe ou como condutor, estava cercado de muita gente competente, e você é um deles. Eu queria aqui deixar claramente esse meu depoimento falando para você. Obrigado por tudo. Pô, imagina, Sidney, eu fico muito orgulhoso. Eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver durante a minha vida, e você é uma delas. Eu tenho uma gratidão imensa pelo reconhecimento. Você começar um departamento num clube centenário é extremamente difícil. Você enfrenta muito, eu enfrento até hoje essas barreiras, porque a gente fazia jogo, lembra? A gente ia para jogo. Você vai tratar de dente no jogo? Óbvio que não. Mas se acontece um traumatismo dentário ou facial, é a odontologia que dá um suporte. Então a gente está ali, né? Tomara que... Torcia para não trabalhar, mas se houvesse algum caso... Isso foi um dos assuntos que eu chamei à mesa, né?
Exatamente. Que era aquela história, o cara quer fazer jogo porque quer entrar no Exatamente. vestiário, quer aparecer, e a gente ficava muito com aquela coisa de vestiário fechado. Claro. Eu falava, que história é essa? Vocês precisam ir pra jogo pra quê? Aí tu me convenceu, né? É isso, é isso. Falou, cara, é isso, E se eu acontecer entendo- isso. Eu falei, você tá certo, Eu você vai. entendo a tua função lá, porque você precisa blindar também, Sim. né? Eu lembro que você me falou uma coisa assim, todo mundo, cada pessoa do clube tem suas dores, suas demandas, e para ela É a principal. é a principal. Só que para um gestor que estava na sua posição, você precisa peneirar, avaliar, priorizar o que tá, onde que o incêndio está maior, porque Sim. trabalhar com futebol é isso. Então, assim, a sua função, apesar de você ter falado que o trabalho é um trabalho em conjunto, e eu super acredito, precisa-se de um maestro disso, de competência que foi você. Então, assim, eu sou muito grato por tudo que eu vivi. O Botafogo, assim, nunca vou esquecer do que ele representa na minha vida, porque abriu as portas para eu mostrar o meu trabalho. E olha onde nós estamos hoje. A Adulto de Esporte se desenvolveu muito por contribuição do Botafogo, inclusive tudo que a gente pôde fazer lá. Então, eu tenho amigos até hoje. O Marcelo acabou de chegar, que é um amigo, um irmão que eu também levo para a vida, como tantos outros daquela época. Então, eu queria agradecer você e te Tá honrar doido. por tudo que você fez por mim, pelo respeito. Vou levar para a vida essa nossa relação de amizade. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, irmão. Estamos aqui Irmão. encerrando mais um podcast no nosso canal Licença Esporte, com a presença do Luiz Fernando. Gostou? Aula grátis. Estava preocupado, o que eu vou falar? Vou só contar a minha Aprendi história. pra dedéu. Aprendeu muito? Aí, viu? Agora, se tu fosse professor na época que tu era professor, além de ficar perturbando por menino comer fruta, tu ia ficar agora perturbando por menino escovar o dente. Escovar o dente. Saúde Não é bucal. isso? Então é isso aí. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se encerra aqui mais um episódio do canal Licença Esporte, onde você encontra tudo sobre gestão de escola de esporte. É um canal que hoje tem o apoio e o oferecimento do Sistema Genesis Training, sistema completo para gestão de escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos da loja do Museu do Flamengo, inclusive o Dr. Guto Ferreira, o antigo Gustavo Ferreira, agora Guto Ferreira, vai levar essa caneca para casa que como brinde, top. como presente. O Luiz não, como sempre, que ele tenta roubar as coisas aqui. Somente os nossos convidados levam. Então, muito obrigado. Se você gostou, pelo amor de Deus, abençoado, né? Aprendi Abençoado. contigo, né? Não pode mais falar da... Fala pra ele. Eu falava desgraçado. É. Agora não pode mais. Ele falou, É fala isso, abençoado. É Então, isso. o abençoado, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Ativa o sininho. Gostou, envia pro pessoal. Não gostou, corneta, manda pra um monte de gente. Não tem problema nenhum, não. O importante é divulgar, falar bem ou mal da gente. Até semana que vem tem mais. Obrigado, galera. Um abraço. Abraço. Valeu.